Amém, glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez, trazendo aqui uma palavra do Senhor, né? Trazendo aqui algo que eu creio em nome de Jesus que vai ser direcionada para o teu espírito. Esta manhã, em nome de Jesus, eu quero dizer assim que se teu espírito está inquieto, estenda tuas mãos e clame a Deus e fala: Senhor, aquieta-te a minha alma, meu espírito. Fala como Davi, ora ao Senhor. Porque está abatido, fala para a tua alma mesmo, fala você mesmo com determinação. Porque está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Louve a Deus, e Ele ouvirá o batido da tua alma, e Ele vem, Ele acalma o teu coração, meu irmão. Essa é uma oração poderosa diante do trono para você. Então busca o Senhor, fala com Ele, Deus. Em um mundo, Pai, onde todos sabem de tudo, eu quero continuar aprendendo, porque muitas das vezes as pessoas falam: eu já sei, eu já li essa palavra, eu já sei. Não, a palavra se renova todos os dias. Você precisa deixar a palavra do Senhor renovar todos os dias dentro do teu coração. O Senhor, Ele é o mesmo, mas a palavra dele, ela se renova. Se você deixar, meu irmão, às vezes as pessoas têm mania de achar que não, eu já li, não, eu já sei. Olha, um mundo onde todo mundo sabe de tudo, fala com Deus: Senhor, eu quero continuar aprendendo a palavra do Senhor. Porque, irmão, não tem coisa melhor neste mundo do que aprender mais do Senhor, do reino do céu, das coisas de Deus. Para você ficar aí, sabe, tendo nas tuas mãos a espada da justiça, para você ter uma direção e saber das armas que você precisa. Você precisa buscar a Deus, você precisa saber quais armas certas para lutar, porque o inimigo, ele não usa as mesmas armas de antes, não. Ele também as armas dele vai se renovando todos os dias para te atacar. E você tem que ter as armas certas de Deus todo dia renovada em você, para você também saber aonde que você tem que agir, aonde que você, com as armas que você precisa lutar, meu irmão. Por isso a palavra do Senhor, a palavra de Deus que está aqui neste livro, ela precisa ser renovada dentro de você. Hoje as pessoas perecem porque não estuda, não lê. Irmã, mas eu não tenho vontade de ler, mas lê sem vontade. Irmã, eu não tenho vontade de orar, ore sem vontade. Ajoelha e ora a Deus, pois a palavra do Senhor foi até você. Você não pode falar naquele dia. Você não pode falar que não ouviu a palavra de Deus. Porque Deus, ele tem enviado pessoas, ele tem enviado anjos, ele tem enviado os profetas dele, para falar comigo e com você. Por isso, tudo que você precisa está na palavra de Deus. A palavra de Deus para você tem que ser como o alimento que você se alimenta todos os dias. Se você não comer, ali, não alimentar do alimento físico, você fica com fome, não fica?
Fica um dia, 2 dias para você ver sem comida ou algumas horas. A palavra de Deus é a mesma forma, meu irmão. A diferença é que o espiritual ele vai morrer nos poucos se você não se alimentar. Amém? Então eu quero entrar aqui um pouquinho na palavra com vocês. Quero trazer aqui uma palavra de Deus. Eu quero dizer para você que são através dos erros e tombos que nós tornamos pessoas melhores. Amém? São através dos erros que nos tornamos pessoas melhores. Amém? Então, se você errou, se você tá aí se sentindo que não tá bem com Deus, que afastou de Deus, se você se afastou de Deus, volte para a presença dele. Não espere muito para você voltar para a presença dele. Ele está de braços abertos para você neste momento. Não espere muito, porque o amanhã pode ser tarde. Volte hoje. Hoje para a presença de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar com alguém aqui. Eu tenho certeza disso, que essa palavra vai falar com alguém. E eu quero meditar um pouquinho na palavra do Senhor que está lá em Jeremias, amém? Jeremias, um grande profeta, né? Separado por Deus. E nós vamos ler aqui. Nós vamos meditar um pouquinho. Se você sente que tem um chamado, se você sente que Deus te chamou para fazer alguma coisa no reino dele, porque, irmão, eu falo assim porque nós não estamos aqui para dar um passeio aqui neste mundo, não. Na terra aqui, não. Se você tá aí, se eu tô aqui, é porque alguma coisa Deus tem para você. Por isso que eu falo, Deus ele não vai chamar ninguém que está sentado no sofá nos dias de hoje, mexendo no telefone, deitado, esperando cair do céu. Ah, meu Deus, se cair do céu, se eu ver uma bola de fogo, eu vou levantar. Não espere isso para você acordar e começar a viver a sua vida, não, meu irmão. Não espere. Tá bom? Isso aqui, gente. Tá vendo aqui, ó. Isso é de tanto escrever, a caneta vem, passa aqui, fica e faz isso, tá? Aí, o que acontece? Não espere ver um anjo na sua frente para você acordar. Não faz isso. Não dependa de efeitos especiais para você acordar e começar a viver, meu irmão. Não dependa disso. Tá bom? Levanta-te, tenha de bom ânimo. Deus fala, tem de bom ânimo, irmão. Vamos lá, vamos dar início aqui à palavra do Senhor que está lá em Jeremias, que vai falar assim, ó, o chamado de Jeremias. Não vou ler todo, tá? Você pode ler todo aí, você conhece, né? Você que é conhecedor da palavra, você que entende aí, você já sabe que tá escrito aqui, mas é bom sempre ler de novo, né? Sabe, mas tem que ler. Né? Tem gente, não, eu já sei, igual eu falei, né? Já sei, não precisa de ler mais. Tem gente que já pega o telefone, né? Eu nem tá aqui perto do telefone. Ah, não, tá aqui. Gente, eu tô gravando aqui no telefone, eu falei, o telefone na minha frente, às vezes acontece isso, mas amém, né? É tanta coisa, né? Eu tô aqui caçando o telefone. É que às vezes eu levanto e o telefone... Perdão, gente. É que às vezes eu acordo cedo. É que às vezes eu levanto, o telefone fica pra lá, sabe? E eu fico aqui, né? Dando uma lida aqui em alguma coisa. E quando eu vou pegar o telefone, meninos, é tanta mensagem que eu não consigo nem ler. Mas vamos lá. Olha para você ver o que a palavra do Senhor vai falar lá em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4, né? Nós sabemos aqui que nos versículos 2 fala sobre alguns reis, né, que reinaram.
aqui antes, né, de Jeremias, né, antes da vinda de Cristo, né, do Messias, né. Então eu vou ler apenas aqui o 4 e alguns mais para baixo também eu vou lendo também. Amém? Então você vê, no versículo 4, a palavra do Senhor fala assim, ó, assim veio a mim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Irmão, essa palavra é Jeremias, né? Fala, assim veio a minha palavra do Senhor. Quando Deus vai até Jeremias, né? Então, eu quero dizer assim, meu irmão, que essa palavra, ela me chama muito a atenção. Por quê? Porque às vezes você tá aí e a palavra do Senhor, ela vai até você, né? Deus, ele chama você, a palavra dele vai até você. Às vezes você é alguém que está aí neste momento se sentindo aprisionado, se sentindo cativo, se sentindo triste por causa da situação que está acontecendo, por causa de algo que está acontecendo na sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela chega até você. A palavra do Senhor, ela corta, ela é como uma oração. Você ora aqui e Deus opera lá. A palavra do Senhor, às vezes você está orando aqui, está buscando aqui, está lendo aqui, e Deus está, e os anjos do Senhor está indo sobre alguém que precisa de uma palavra dentro da sua casa, ou alguém que precisa de uma palavra no meio da sua parentela, ou até mesmo aquele vizinho seu também que precisa de uma palavra. Não se preocupe. Quando essa presença de Deus está em você, ela atinge quem está ao redor de você. Por isso que eu falo que a presença de Deus é que precisa estar com você. Aonde você for, a presença de Deus, ela precisa estar em você. Aonde você for, você tem levado a presença de Deus? A presença de Deus tem estado com você? Porque quando a presença de Deus está em você, o inimigo não pode tocar em você. Ele não pode se aproximar de você. Por isso, através da palavra, eu digo assim que a presença de Deus, ela tem que ser a sua companhia de dia e de noite. Porque a palavra de Deus, ela foi até você. Você estava aprisionado e a palavra de Deus foi até você. Você estava cativo e a presença de Deus foi até você. Você estava passando por uma situação ao qual você falava, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, eu já não sei nem mais como orar. Senhor, eu já não sei mais a direção que eu estou andando, Deus. E a palavra de Deus chegou até você e falou com você. Vai em frente que eu sou contigo. Você é meu filho. O Senhor fala, você é o meu filho e eu te chamei. Eu te chamei como o profeta e te dei as nações. Eu te chamei para as nações e te dei a você. Para você profetizar e levar boas novas aos cativos, aos mansos, aos humildes. Meu irmão, quando Deus convoca Jeremias, Deus, ele capacita Jeremias. Às vezes você está se sentindo incapaz de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Às vezes você está se sentindo com medo, acanhado, nervoso, envergonhado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus te chama, Ele te capacita. E a palavra do Senhor também vai dizer assim, que os tímidos, está lá em Apocalipse 21:8, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por isso é necessário que você levante, tome a tua espada e ande. Tome a tua espada. Tome ela, porque Deus está te dando ela agora. Lute.
Lute, mas lute com fé, com força e com vontade. Lute, não pisando em ninguém, mas lute sabendo que há uma coroa te esperando. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que os profetas de antes, os homens de Deus, os enviados de Deus, escolhidos de Deus, os que Deus chamou, você acha que eles não passaram por luta? Que eles não tiveram medo? Sim, sim. Jeremias, ele foi considerado na cidade dele, de Anatote, pelos judeus, o profeta pequeno, como um profeta pequeno e insignificante. Às vezes você pode ser alguém que está se sentindo insignificante, uma pessoa pequena. Ai, irmã, mas ninguém me vê porque eu sou tão pequeno. Meu irmão, olha para Davi. Davi foi o menor da casa do pai dele. Davi foi o menor da casa de Jessé. E Deus escolheu o menor. Por isso Deus olha para você e fala assim: é você mesmo que eu quero? Você que está se sentindo insignificante, que acha que ninguém te vê, que acha que ninguém dá nada por você. Eu, teu Deus, eu dei o meu sangue por você. Olha para você, se sentindo pequeno, se sentindo como uma brasa apagada. Oh, meu irmão, não se sente como uma árvore seca, porque até uma árvore seca ela brota em terra fértil. Não se sinta pequeno diante dos grandes, porque Deus chama os pequenos para confundir os grandes. E Deus chama você que está aí. Chama você. E Ele fala com você assim, ó: eu capacito você, eu te dou as armas para você lutar, eu te levanto e te coloco entre os príncipes. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é se sentir com a presença, na presença do Senhor? Você sabe o que é se sentir grato? Você sabe o que é se sentir gratidão porque tem um Deus que chamou você? Você que ninguém estava dando nada, ninguém. Você era uma pessoa que ninguém dava nada. Passava perto de você, olhava, olha, essa aí não é ninguém. Jeremias se sentia assim. Jeremias se sentiu desprezado. Jeremias passou por aflições, lutas e batalhas, assim como eu e você. Mas ele não desistiu. Porque o Deus que chamou ele é um Deus que não dá nó em pingo d'água. É um Deus que não dá nó em pingo d'água. Esse é o Deus que chamou Jeremias. Então Deus chama Jeremias e convoca ele a levar uma mensagem profética em Judá e Israel. Olha para você ver. Deus chama Jeremias, versículo 5. Deus chama Jeremias, convoca Jeremias a levar uma mensagem. Um homem insignificante, um homem pequeno, ao qual os judeus ali era considerado pelos judeus em Anatote. Deus chama este menino pequeno, ele era jovem ainda. Veio de uma família de adoradores. Deus de pequeno já sabia então mais ou menos aí o caminho que deveria seguir, né? Hoje são tantos jovens, né? Quem dera se fosse assim, né? Nos dias de hoje, se eles empenhassem, tivessem mais
vontade, aquele desejo de buscar a Deus, de estar na presença de Deus e de crescer na presença de Deus. Mas em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio que os jovens eles vão se empenhar mais nisso, é porque a gente ora, a gente mentaliza e a gente pensa que Deus ele é grande, ele pode colocar o desejo no coração desses jovens, tantos jovens morrendo, e a gente fica tão triste com isso, né? Tantos jovens. Mas continuando aqui, foi só um parênteses. E Deus então convoca Jeremias e fala: olha, Jeremias, é você mesmo, meu filho, você vai lá, você vai para Judá, e você vai levar uma palavra profética em Judá e também em Israel. Irmãos, antes de Jeremias ter nascido, Deus chama Jeremias e fala: olha, Jeremias, antes que você nascesse, eu te conheci. Antes de você nascer, olha para você ver, meu irmão, porque Deus está falando com você aí. Eu não estou lá no tempo dele, eu estou aqui. A palavra do Senhor renova, ela está chegando aqui para você. A palavra do Senhor foi até você, está vindo até mim, veio até mim e veio até você também. E ela chega em mim e em você, todos os dias, se você deixar. Então a palavra do Senhor, ela chega até Jeremias, e Deus convoca Jeremias, e Deus chama Jeremias, um homem ao qual os judeus consideravam pequeno, e fala assim: Jeremias, eu te escolhi, antes de você ter nascido, te chamei. Olha que você vê, vamos lá, no versículo 5, vou ler rapidão aqui para vocês. Antes te formasse do ventre, te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações. Te santifiquei as nações, te dei por profeta. Olha para você ver que privilégio é Deus te chamar. Mas Jeremias fala, mas imagina você, mas como assim Deus me chamou e antes de eu ter nascido? Como assim? Como o Senhor me deu as nações te dei por profeta? Como que o Senhor me deu as nações por profeta se eu não era ainda, eu não tinha nem nascido, Senhor? E Jeremias fica assim, questionando a Deus, e às vezes você também está aí questionando a Deus. Mas como assim? Como Deus me deu? Que mistério é esse? Não tem mistério, meu irmão. Porque a mesma palavra que está falando para mim e para você aqui, que Deus te santificou e te deu as nações, é a mesma palavra que vai falar também, que está lá em Romanos. Se eu não me engano, Romanos 4,17, que vai falar assim, ó. Eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. A mesma palavra que fala com Jeremias, que Deus chama ele, santifica ele e as nações, é a mesma palavra que vai dizer lá em Romanos 4,17, que Deus chama a existência aquilo que ainda não existe, como se ela já existisse. Porque muitas das vezes nós nos perdemos nessa situação. Às vezes nós queremos algo de Deus, mas você não profetiza aquilo. Muitas das vezes, você não tem fé para profetizar aquilo. Chamar a existência aquilo que não existe. Você tem fé para falar assim, para olhar para alguém que você neste momento está orando? Às vezes tem pessoas que você está orando aí já tem anos, já tem dias, já tem não sei quantas décadas orando. E tá na hora de você mudar, às vezes, o modo de você orar e falar: Senhor, eu profetizo aquela pessoa no altar do Senhor pregando. Deus, eu profetizo aquele meu filho no altar do Senhor louvando para o Senhor. Eu profetizo aquele filho meu pai, tocando ali bateria no altar do Senhor. Olha para você ver a diferença.
né? Olha a diferença. E já agradecer, Senhor, eu agradeço, né? Então, e Deus explica isso para Jeremias. Eu creio que Jeremias deve ter entendido, assim como você entendeu, né? Se você realmente tem fé, você é um cristão e que busca a verdade e que sente que você tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa no reino de Deus, pronto, meu irmão. Então creia, apenas é a palavra do Senhor vindo até você. Porque Deus fala assim para você: olha, filho, eu te chamei antes mesmo de você ter nascido, né? Eu te chamei. É como é como Deus fala com Abraão, né? Abraão, você não vai chamar mais Abrão, mas Abraão. Deus mudou o nome de Abraão e Deus pode mudar o teu nome também. Deus pode mudar a tua patente. Amém? Talvez você aí é alguém que está se sentindo pequeno, tá lá no primeiro grau ainda. Sabe, se sentindo pequenininho, achando que não tem ninguém por você, aí Deus vai lá, coloca você no segundo grau e te muda a tua patente e fala: você vai pregar para os príncipes. Sabe por quê, meu irmão? Deus ele não chama doutores, ele não chama, ele chama pescadores e homens de língua pesada. Deus chama pescador como você, o pequeno, né? Deus, ele te chama pelo nome. Você sabe o que é isso? Isso é muito bom, né? Deus te chamar pelo nome. Você saber que você é filho dele. Ah, minha irmã, mas meu pai não tá nem aí pra mim, minha mãe, meus irmãos, eu sou um desgarrado. Não, você não é um desgarrado. Ah, eu tô atrasado. Não, você não tá atrasado. Você tá no tempo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, teu Deus, nunca vou te abandonar. Eita glória! E Deus fala assim, olha para você o que Deus fala para Jeremias. Jeremias, vai e pregue, vai e leva profecia, leva uma palavra de arrependimento para ajudar Israel. Deus, Jeremias, o ministério dele começa, né? Então, nessa situação né, onde Israel está ali passando por uma situação de pecado, idolatria, onde as pessoas estão ali adorando deus pagãos, né? Porque se divide reino norte e reino sul, né? Porque quando Saul se torna rei de Israel, né? Que o povo não quer mais Samuel, né? O povo acha que Samuel já não tá valendo mais nada, já tá velho. Aí o povo ali vai: Senhor, manda aí um outro que seja aí mais novo, porque nós não queremos Samuel mais não. E o que é ruim se torna pior, porque Saul se torna rei de Israel e divide reino norte e reino sul. Cada um vai adorar seus deuses, deus pagão, idolatria, pecado. E então o Senhor fala: Jeremias, quando Jeremias é levantado ali no reinado de Josias, né? Ele é levantado por Deus no reinado de Josias. A partir daí, Deus já convoca Jeremias: vá para Israel. E olha, você vê aqui, ó, lá no versículo 6, Deus fala assim: então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aí Jeremias fala que é um menino, que ele não sabe falar. Deus dá uma cajadada nele. E Deus está dando uma cajadada em você também. Porque Deus fala assim: não, você não sabe falar, você não é mais criança. Você não come mais papinha. Você come comida de gente grande. Você vai pregar sim.
Deus dá uma lapada em Jeremias, porque Deus quando ele pega você e você fica mimimi, não sei o quê, Senhor, eu não sei falar, Deus, que não sei o quê, papai, inventa um monte de coisa para não fazer o que Deus está mandando. Deus, ele pega você e dá uma cajadada e você fala, você vai lá, vai pregar, vai para ajudar. E Deus, ele convoca Jeremias e fala, Jeremias, tu vai porque é eu que estou mandando. E o que eu mandar você falar, tu vai falar. Eu vou colocar as palavras na sua boca e na sua mente, você vai falar. Olha para você ver o que Deus fala com Jeremias. Deus dá autoridade a Jeremias. Assim como Deus deu autoridade para Moisés, quando Deus fala com Moisés, vai para o Egito. Vai para o Egito, porque tem um povo lá que precisa de você. É onde aquele povo era ali escravizado por Faraó. Aí Deus e Moisés fala, Senhor, mas eu não sei falar porque minha língua é pesada. Tá lá em Êxodo. Aí Deus fala, olha, abre a sua boca e eu encherei. Porque como eu disse, o Senhor, ele não chama doutores, ele chama pescadores e homens de língua pesada. Quando Deus fala assim, Pedro, vem que eu vou dar início ao propósito que eu tinha para você. E Pedro, Senhor, vou não, é você mesmo que eu quero, Pedro. Aqueles que não quer, que Deus vai lá e chama e pega e coloca entre os grandão e vai pregar, meu filho. Vai profetizar, vai. E Deus faz isso. E no 7, porém, disse-me o Senhor, não digas que eu sou um menino, porque tudo que eu te mandar, tudo que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, vai falar. Olha o que Deus fala para Jeremias. Jeremias, mas e se eu não quiser? Imagina você aqui, Senhor, mas vai que eu não quero ir mesmo, sabe? Põe outra pessoa para fazer, Senhor. Sabe o que Deus vai falar para você? Olha, menino do céu, você vai dar uma volta lá na barriga do grande peixe. Imagina você. Imagina Jonas dando uma voltinha lá na barriga do peixe. Porque é assim que Deus faz. Não quer, não? Tu vai. Vai passar pelo deserto, mas vai. E Deus, ele então ele então vai, olha para você ver, ele vai para ajudar, pregar sobre arrependimento, palavras de arrependimento. E o que acontece? O pessoal ali, eles estão divididos, já não estão andando mais na presença de Deus, já não dá mais ouvido à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele fala, olha, se você não der ouvido à palavra, se você não der ouvido aos mandamentos, tu vai passar pelo deserto. Você vai passar em cativeiro. Porque Deus pega aqueles que não quer mais ouvir a palavra dele, aqueles que já não obedecem mais, aqueles que Deus está falando, entra pelo ouvido e sai para o outro, vai para a igreja, ouve a palavra, você chega lá fora e vomita. Esses vão passar pelo cativeiro de Deus. Eles vão passar pelo estreito de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Posso te falar uma coisa? Jeremias, ele não estava preocupado em agradar o povo.
Não, não, ele estava preocupado em pregar e levar a palavra de Deus, aquilo que Deus estava mandando falar. Porque aquilo que Deus estava mandando ele falar era o que o povo não queria ouvir. Porque o que o povo quer ouvir é fácil. É muito fácil eu chegar aqui e falar para você, olha, Deus está te dando uma casa, Deus está te dando um carro, Deus está colocando dinheiro tá depositando dinheiro para você, sua vida vai ser boa, olha, vai ser maravilhoso. É fácil pregar o que o povo quer, muito fácil. Não precisa de você ouvir a palavra de Deus, vai na igreja, tampa os ouvidos, porque é assim que está acontecendo. Agora, pregar o que o povo não quer, não gosta, aí é difícil, meu irmão, aí o povo não quer mesmo. Fala que é da carne, fala que a irmã tá enchendo linguiça. Não é assim? Então Deus fala, olha, vai lá, fala pro povo que eles estão em desobediência, que eles já não estão ouvindo mais a palavra de Deus. Fala para eles voltar ao princípio do primeiro amor, como está escrito lá em Apocalipse, na igreja de Éfeso, quando Deus manda João pregar a igreja de Éfeso. E João vai pregar sobre arrependimento e fala, olha, igreja de Éfeso, volta ao princípio do primeiro amor. Senão vai passar pelo estreito de Deus. Porque passa mesmo, meu irmão. Passa mesmo. E muitas das vezes não é fácil, não. Você acha que é fácil trazer uma palavra de Deus? Você acha que é fácil? É fácil. Para muitos é fácil subir no altar e falar o que quer e falar o que Deus não mandou. Sobe lá e fala um monte de coisa que Deus não mandou. E sobe que Deus ainda nem mandou subir. E fala um monte de coisa que as pessoas gostam de ouvir. Fala sobre amor e não está vivendo o amor. Sabe, fala sobre arrependimento, mas não está vivendo isso. Prega no altar aquilo que não está vivendo. Prega o que Deus não mandou pregar. Fala sobre justiça, mas quando Deus vai falar, não quer saber. Como assim? Deus ele tem ouvido e ele ouve. Deus tem olho e ele vê, ele é o olho que tudo vê. E Deus manda, e Deus fala, Deus convoca Jeremias. Jeremias, eu estou ficando chateado com esse povo. Eu estou ficando chateado. O aroma, a sujeira está chegando na minha narina aqui em cima, porque hoje se vive um mundo de sujeira, onde as pessoas sujam mesmo, se lambuzam, estão com porcos. Estão vivendo como porcos. Estão comendo bolota dos porcos. Estão querendo voltar para trás. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que clamar a Deus todos os dias? Porque a palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Estão comendo a bolota dos porcos. Estão subindo e pregando. Porque aqueles que Deus envia para falar a verdade, têm medo de falar a verdade. Porque tem medo de magoar. Estão magoando a Deus, não está preocupado em magoar a Deus, mas está preocupado em magoar as pessoas aqui embaixo. Mas não está nem aí se Deus está ficando magoado, quer ficar aqui embaixo vivendo como pão de ló, farinha do mesmo saco. Estão vivendo no meio de pessoas que não estão entendendo o que Deus quer falar. E quando Deus fala, tem medo de falar. Sobe no altar e fala. E o altar de Deus agora está virando circo. Porque está fazendo o altar de Deus o que quer. E Deus está olhando assim. Deus não está gostando disso não, meu irmão. Deus não está gostando disso, Deus está irado com isso, Deus está irado com a nação. Deus está irado com a nação. Muitas das vezes as pessoas estão subindo no altar com ira no coração, está pregando ira e não está levando uma palavra renovada para o povo. E o povo está perdido, está falando na carne e não está falando a verdade. Está pregando algo que não está vivendo.
E as pessoas estão perdidas, as pessoas já não estão sabendo mais o que fazer, em qual direção mais seguir, porque estão levando palavras que não é de Deus. A palavra ela precisa ser renovada todos os dias. Por isso é necessário que você coma a Bíblia, que você mastigue ela. Calma que isso aí é só uma parábola, não é questão de mastigar e engolir, é questão de ler todos os dias, entender o que Deus está falando e que Deus manda falar, você fala, Jeremias, pelo amor de Deus. Tem Jeremias aí que Deus está mandando e ele não está indo. Deus está falando, fala, Jeremias. Jeremias não quer falar, está com medo, eu sou criança, Senhor. Mas Deus fala, abre a tua boca e eu encherei. Abre a tua boca e eu encherei. Porque Deus vai falar, se você é tímido, se você é envergonhado, eles não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Jeremias prega para o povo de Judá e de Israel. Israel e Reino Norte e Reino Sul se dividiram. E pessoas estão adorando a Deus pagão. A idolatria está tomando conta da cidade. A feitiçaria, a macumbaria. E o povo está adorando deuses de madeira. Cada um fez um Deus para si, estão adorando, e Deus fala, Jeremias, vai lá, fala para esse povo, que se eles não se arrepender, vão passar pelo estreito de Deus, vai sofrer em cativeiro. Essa é a pregação de Jeremias. Vamos abrir aqui em Apocalipse 21, 8, rapidão, para me ler para você, os que não vão herdar o reino de Deus, porque é sobre isso que Jeremias Jeremias, vai para Judá. Vai pregar, Jeremias. Vai pregar para aquele povo, para que ele se arrependa. Para que eles voltem ao primeiro amor. Para que eles venham viver o amor de Deus, porque não está vivendo o amor de Deus, estão irados, estão com raiva. Estão vivendo, estão se alimentando, está alimentando mais a carne do que o espírito. E aquele que você alimenta mais, fica mais forte, meu irmão. Quem você tem se alimentado? A tua carne ou o teu espírito? Acorda. Acorda. Deus está falando. Deus está te convocando a buscar a presença dele. Deus está falando, Jeremias, vai, pregue a verdade, fale a verdade. E muitos estão com medo, tímidos, não querem pregar a verdade. Por isso o povo está perecendo. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Se você não estiver preparado para as lutas que virão, como que você vai batalhar? Como que você vai batalhar se você não está entendendo? Eu creio, sabe? Eu creio e profetizo mesmo. Eu creio no meu coração que as igrejas estão preparando soldados valentes para guerrear. Eu creio. Porque se você não estiver preparado, meu irmão, qualquer ventil que vem te derruba. Se você não estiver preparado, qualquer ventinho vai te derrubar. E Jeremias vai. E Jeremias vai, a palavra do Senhor vai, e Jeremias vai. E eu vou falar para você quem é que não vai herdar o reino dos céus aqui na Bíblia, lá em Apocalipse 21, versículo 8. Você pode ler aí se você quiser. Mas quando aos tímidos, aos incrédulos, que não acreditam, na palavra, que não acredita na profecia, que não acredita que os profetas estão falando, estão dormindo com os olhos abertos para tudo, estão dormindo com os olhos abertos para tudo, como aquela menina, a menina que estava morta. Eles acharam que ela estava morta, mas ela não estava. E Deus chega lá naquela casa e fala, olha, ela não está morta. Ela apenas dorme. Ela apenas dorme.
O mundo está dormindo com os olhos fechados, com os olhos abertos para tantas coisas, mas menos para a volta do Senhor. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é sério demais. E muito sério. Eu não estou pregando aquilo para o seu coração e nem para a sua mente. Eu estou pregando para o teu espírito. Para o teu espírito. Os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, que não se arrepender. Muitos não estão se arrependendo mesmo, estão fazendo, praticando, estão se lambuzando mesmo, agora poucos estão se lambuzando e vão se lambuzar mais, porque a palavra do Senhor fala, aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Aos fornicadores, aos feiticeiros que andam aí fazendo feitiço pro povo aí, para matar o povo, as crianças, aos feiticeiros, né? Aos idólatras, aqueles que adoram os deuses pagãos aí, né? Como em Judá, né? E todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Sabe? A segunda morte, porque Deus ele vai dar mais uma chance para aqueles que não for na primeira vinda de Jesus. Deus vai dar mais uma chance. E eu quero estar com Deus. Eu quero estar com o Senhor. Eu creio, sabe? Por isso que eu estou aqui. Não está sendo fácil não, meu irmão. Não está sendo fácil. Aqui tem que matar um leão por dia, todos os dias. Todos os dias. Não está sendo fácil. Mas Paulo, a palavra do Senhor fala que Paulo se gloriava nas aflições. Então, quando vier alguma coisa te afligindo, te afrontando, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Porque Deus, ele é o socorro presente no momento da aflição, meu irmão. Enfim, Jeremias vai para Judá. Jeremias prega, Jeremias fala, Jeremias leva a palavra do Senhor e fala com aquele povo, olha gente, se arrepende, se arrepende. E Jeremias prega, e Jeremias leva a palavra e canta a canto. Assim como Deus fala ali com Jonas, Jonas vai para Nínive, leva a palavra porque aquela cidade vai perecer. Então a palavra do Senhor chega. A palavra do Senhor chega até Judá e Israel. E Deus, ele... E Deus, ele manda Jeremias falar, olha, fala com o povo. Fala com o povo que eles vão perecer e Judá perece. Porque Jeremias pregou, Jeremias falou, Jeremias alertou. Jeremias falou e o povo infelizmente não ouviu. É o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não estão ouvindo. Ou ouvem, fingem que não ouvem, não estão mais atentas. Estão dentro da igreja, mas está fora da presença de Deus. Está sendo reconhecido aqui nos céus, mas estão sendo reconhecidos aqui na terra, mas o céu não conhece. O céu não conhece. Quer ser glorificado. Quer ser glorificado é a glória de Deus. As pessoas não estão nem aí com que a palavra de Deus, com o que Deus está falando. Infelizmente, os ouvidos está cheio de comichão. E não estão atentos mais ao que Deus está abrindo os olhos, mas as pessoas estão dormindo, felizmente. Nós estamos num tempo onde é necessário que haja um avivamento, para que as pessoas venham acordar e venham ver que Deus não está brincando. Muitos estão brincando com Deus, mas Deus não brinca. Deus não brinca, Deus não brinca, Deus não brinca.
E Judá perece, Judá perece, Judá vai ser cativo em Babilônia. E, se eu não me engano, 70 anos de cativeiro. E Deus fala, olha, se vocês se arrependerem, voltarão para Jerusalém e vão receber as bênçãos que Deus tem, porque as bênçãos que Deus tinha para aquele povo, eles não receberam, porque eles foram cativos para a Babilônia, e ali eles passam por grande assolação, sofrimento, choro, dor, lamento. Eles lamentam. Ali eles lamentam. Ali eles clamam, eles choram. Mas Deus ele tinha avisado o povo que eles iam perecer, que eles iam passar no estreito. É o que Deus está avisando hoje. É o que Deus está trazendo hoje para a igreja. Olha para você ver lá no Salmo 137, vai falar, ao mesmo tempo em que relata a tristeza dos judeus no cativeiro babilônico, também mostra quão distante eles estavam da presença de Deus. Quão distante eles estavam da presença de Deus. Hoje as pessoas, elas vão para a igreja por ir. Estão dentro da igreja, mas estar dentro da igreja não significa que a igreja está nele. Não significa que Deus está nele. Está indo para a igreja, mas a igreja não está nele. Então, meu irmão, ouve a palavra de Deus. Ouve, tira um tempo. Fala assim, Senhor, eu quero ofertar esse tempo para me ler a palavra do Senhor. Eu quero ofertar esse tempo para me poder estudar a palavra do Senhor. Então, olha para você ver. E eles se lamentaram muito ali. Porque Deus falou. Quando eles foram para cativeiro, eles se lamentavam. Eles se lamentavam. Eles se lamentavam a ponto de nos revelar o grande lamento daquele povo. Era por sua adorada Jerusalém. E eles se lamentavam pela adorada Jerusalém, mas não se arrependeram pela desobediência. Eles choraram, eles lamentaram, não porque eles tinham saído da cidade, não porque eles lamentaram porque saíram da cidade dele, mas não porque eles estavam nas práticas erradas. Eles não estavam lamentando, Senhor, me perdoa. Não. Eles estavam lamentando porque eles saíram da cidade deles. Eles estavam apegados na cidade deles, na cidade de idolatria, no lugar de idolatria, no lugar de feitiçaria, de macumbaria, de tudo de ruim que tem. Não, eles não estavam arrependidos de ter praticado, de estar praticando as coisas erradas. Não, eles estavam sentindo porque saiu de Jerusalém, saiu do lugar deles. No cativeiro, os judeus choravam com saudades de Jerusalém. Eles choravam com saudades de Jerusalém. Mas eles não choravam por temer esquecido
da palavra de Deus. Eles não choraram e nem temeram pela palavra de Deus. A qual a palavra de Deus chegaram deles. Às vezes a palavra de Deus chega até você, como Jeremias invoca Deus, como Deus chama Jeremias, vai lá e prega. Eles não se arrependeram. Mas quando eles vão para cativeiro, em Babilônia, aí eles começam a chorar. Porque saíram da cidade. Não porque estavam praticando as coisas erradas, você entende? Então, Senhor, me perdoa, eu errei, nos perdoa. Não foi por causa disso que eles estavam chorando, não. Eles oravam pedindo vingança, mas não oraram pedindo perdão. Você já viu aquelas pessoas que oram, Senhor, faz justiça, Senhor, vinga? Meu irmão, todos pecaram, todos são pecadores. Como eu posso aqui pedir justiça para alguém que me feriu, para alguém que me maltratou, para alguém que me afrontou? Como eu posso pedir justiça, Senhor? Não, eu tenho que pedir misericórdia. Misericórdia. E que eles vivam tempo suficiente para ver a tua bênção, para ver Deus te abençoar. Não peçam a morte deles, não peçam justiça, porque a justiça é de Deus, porque se Deus for fazer justiça, nem nós sobraria, nem eu sobraria e nem você. Mas pede misericórdia, pede Deus anos de vida para que eles vejam a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Acorda, acorda. Muitos falam, que morram, que se explodam. Não. Eles precisam viver, porque eles não são seus inimigos, eles são seus adversários. Não pensam que aqueles que te afrontam, que aqueles que te desprezam, que aqueles que juntam para falar de você é seus inimigos. Não, você está totalmente errado, meu irmão. Eles são seus adversários. Os irmãos de José não eram inimigo deles. Não eram inimigo, eram funcionários. Eles não eram adversário, perdão, eles eram funcionários. Não pense que aqueles que querem a tua queda são os seus inimigos. Eles são seus, repita comigo, funcionários. Amém? Eu falei adversário, né? Funcionários. Amém? Então, os irmãos de José não eram inimigo deles. Ele era os funcionários deles para fazer ele chegar até o trono. Pega a senha. Então, o Salmo 137 mostra que a maioria dos judeus se recusou a cantar a canção do Senhor, né? E o livro de Daniel nos mostra que ainda havia aqueles que compreendiam a soberania de Deus, mesmo no exílio. Então, não era todos ali que estavam ali contra Deus, né? Contra as coisas de Deus, contra os mandamentos de Deus, né? Tinha alguns ali ainda que, né, clamavam a Deus, né? Mas todos pereceram, infelizmente. E Deus fala para Jeremias, olha, Jeremias, fala para eles, se eles se arrependerem, eles voltarão e tomarão posse da vitória que eu tenho para eles. Eles tomarão posse da vitória que eu tenho para eles, né? E eles viverão uma grande bênção, né? Eles viverão o melhor da terra. Eles comerão o melhor da terra, né? E esse cativeiro, para finalizar aqui, esse cativeiro, se eu não me engano, durou 70 anos. E quando chegou o final do cativeiro, muitos ficaram, né? Muitos não queriam sair dali, né? Alguns voltaram, foram poucos que voltaram, a maioria ficou mesmo ali,
em Babilônia, né? Porque formaram famílias, queriam ficar, muitos ficaram, e aí alguns voltaram. Essa é a palavra de Deus, né? Sobre arrependimento. Então, se tiver que arrepender de alguma coisa, peça perdão. Se tiver com alguma pecuinha com seu irmão, peça perdão, porque se você não pedir perdão, você não vai ser perdoado. Comece pelo começo, comece se perdoando primeiro, porque muitas das vezes a gente não se perdoa, a gente fica guardando mágoa, rancor dentro de nós e nós sofremos por isso. As pessoas que guardam isso sofre, perdoa, porque quem está sofrendo por não perdoar é você. O irmão que você precisa perdoar está lá vivendo a vida dele. Quem não está vivendo a vida é você, que está guardando no coração raiva, e isso vai te levar a uma depressão. Isso pode te levar a ficar doente, né? Porque muitos estão doentes dentro de um hospital por falta de perdoar e está carregando aquele peso nas costas. Perdoa, porque o jugo de Deus é leve e suave, em nome de Jesus. Amém? Eu fico aqui, que o Senhor Jesus cubra a tua casa, a tua família, que a presença de Deus esteja com você nesse dia, não só hoje, mas amanhã e sempre. E que a paz do Senhor invada o teu coração, na certeza de que a paz está em Deus. Senhor, toma esse irmão em tuas mãos, meu Pai. Toma a vida dele, a família dele. Toma a minha casa também, Deus. Toma esta palavra, Deus, em tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, essas palavras, meu Pai, venha subir com um aroma suave. Que o povo venha se arrepender verdadeiramente. Meu Deus e meu Pai, que o povo venha voltar, meu Deus, ao princípio do primeiro amor, como está escrito em Apocalipse, meu Pai, em nome de Jesus. Volte ao primeiro amor, porque Deus é Deus e Ele perdoa, e Ele está aqui neste momento, Ele está aí, pois a palavra dEle é a palavra que vai em todos os lugares, e neste momento está indo até você, em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui, Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus.